Boa tarde. Hoje vamos falar com os cuidadores de idosos, né? Vamos fazer nessa aula só alguns lembretes para vocês, cuidadores. Principalmente com essa pandemia, os idosos estão ficando mais em casa, né? E, consequentemente, nós temos que tomar mais cuidados com as quedas que é possível deles terem, né? Por causa dessa situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia. E aí, para piorar, de ontem para cá, desses dias para cá, essa chuvinha, e com isso molha o chão, aí tem que tomar cuidado com os idosos por causa de quedas. E quando a gente cai, normalmente, o que a gente apoia? A gente vai apoiar com as mãos. Isso é uma lógica, né? Então, a parte mais vulnerável do corpo para uma fratura nesse momento são as mãos, né? As mãos e os punhos. Porque é quando você vai apoiar. Então, quando você apoia, e geralmente o idoso, ele tem um grande problema, que é a osteoporose. Então, ele tem já uma fraqueza nos ossos comum, por causa da doença da osteoporose, e com isso eles têm um grande problema dessa fratura. Por quê? Eles já não são jovens, eles não têm mais colágeno como uma pessoa jovem tem, né? Então eles não têm esse depósito no corpo, digamos, de colágeno. Então eles têm que tomar através de medicações, através de química, né? Esse colágeno. Então eles têm uma facilidade muito grande para quebrar, mas tem uma dificuldade muito grande para reconstituir aquele osso. E o que ajuda a constituir esse osso é justamente o colágeno. É o colágeno que vai ajudar a restituir. E justamente é o problema que ele não tem. Então o que acontece? Normalmente o que vai acontecer? Eles vão para o centro cirúrgico. Agora você imagina nessa pandemia que nós estamos, não tem vaga nos hospitais, não tem vagas. E chega um idoso lá com uma fratura exposta. Então ele tem que ir para a cirurgia. Só que muitas vezes ele não pode ir para a cirurgia pelo fator da idade, pelo fator de outras doenças, como doenças cardíacas, por exemplo. Então eles vão ter que ficar um tempo internados, aguardando para fazer uma cirurgia. Isso não é possível nessa pandemia. Não vai ser possível nessa pandemia. Então, eles são obrigados a colocar uma tala e ir para casa e ficar com aquela dor 1 mês, 2 meses, 3 meses, aguardando uma cirurgia. E muitas vezes eles nem podem fazer uma cirurgia por problemas cardíacos, porque eles não podem tomar anestesia. Então, é difícil, é uma situação muito complicada. E é muito comum no idoso a fratura de fêmur, de colo de fêmur, cabeça de fêmur. É muito comum. Que justamente o que te sustenta é o fêmur, né? Então, numa queda, ele apoia a mão e ainda quebra o fêmur na queda. Então, são 2 fraturas importantes, né? E que exige que seja feita uma cirurgia. Tem que colocar prótese. E aí? Com essa pandemia? Que não tem lugar, não tem UTI, não tem centro cirúrgico, não tem anestesia, tá faltando tudo. Tá faltando tudo. Então, tem que se tomar muito cuidado com o idoso em casa nessa época e principalmente, qualquer época, mas principalmente nessa época da pandemia e agora com a chuva. Muito bem. Então, é muito importante ter atenção no caso de tapetes em casa. Tem que tirar tapetes na casa de idoso. Em casa de idoso não pode ter tapetes. Ambiente molhado, sem segurança. Ambiente com pouca iluminação. Então ele já não enxerga bem. Ainda com pouca iluminação, corre o risco de cair, tropeçar ou esbarrar em algum móvel. O móvel não está bem seguro e ele acaba caindo por causa também dessa insegurança do móvel. Muito bem.
Em acidentes com as mãos e os punhos, em acidentes, normalmente as mãos e os punhos são as partes mais lesionadas e que nós temos que ter mais atenção. Então, cuidadores, cuidado com o seu paciente, principalmente na hora do banho, na hora de tirar do banho, muito cuidado, segure com segurança, na hora de trocar, na hora de tirar do banho e na hora do banho, para evitar uma queda com o idoso, ok?